Olá, que momento especial. É uma grande alegria compartilhar esse café e fé com todos vocês. A gente sempre tem trazido aqui um convidado para compartilhar café e fé juntos com você, a gente poder ouvir um pouco do que Deus está fazendo através de outros irmãos, outros queridos, porque o nosso objetivo aqui é uma proclamação, é um anúncio do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo, do Evangelho da graça, desse Deus que se interessa, que se importa com gente, e para poder contactar com gente, ele se fez gente. Eu gosto desse jogo de palavras assim, para salvar gente do jeito equivocado de ser gente. Esse Evangelho de Jesus Cristo, esse é o nosso objetivo de proclamar o Evangelho, e os links de nossas redes sociais estão aí na sua tela, para que você possa conhecer o nosso material e também possa participar. E nós temos 3 áreas aqui em que você pode ser um aliado nosso, um parceiro. A primeira área é no compartilhamento. Você pode fazer com que os vídeos sejam enviados a outras pessoas para propagar a palavra de Deus. Você pode contribuir conosco para a manutenção e você pode orar para a sustentação espiritual desse programa. Agora pegue aí o seu cafezinho e vamos lá começar já, e já a gente volta para continuar conversando. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Vivemos num mundo, uma espécie de caldeirão, opresso, sob pressão, e a humanidade cada vez mais sofrendo de ansiedade, de angústia, a angústia existencial que tem tomado conta das pessoas. E a gente vai conversar hoje sobre a angústia da alma, o grito sufocado de uma alma opressa, de uma alma angustiada mesmo. E eu estou aqui com o pastor Maurício, que já tem participado conosco em alguns momentos aqui no Café e Fé, e a gente vai conversar sobre alguns personagens bíblicos que também, como homens e homens de Deus, viveram momentos de angústia, de tristeza, de dores, de sufoco. A gente tem visto uma juventude hoje que não está tendo perspectiva de horizonte. Nós temos um povo com barreira na frente, sem esperança.
essa falta de visão horizontal, de horizonte livre, tem levado muita gente à angústia existencial. É uma dor profunda da alma. Mas isso não é só de hoje, né? Nós vemos o profeta Elias, ele chegou a pedir a morte. É verdade. É verdade, pastor Glênio, e a angústia, a ansiedade, o medo, a morte, ela faz parte do DNA do ser humano depois da queda. Quando a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos. Então, depois da queda, nós vamos viver num mundo, esse mundo é um mundo de tribulação, é um mundo de aflição, mas nós precisamos lembrar os nossos irmãos que nos acompanham que Jesus Cristo veio para nos dar vida, e vida e abundância. Então, por causa da queda, nós vamos sofrer sim. Eu vou sempre combater, eu chamo de cristianismo Disney World. É um cristianismo, venha para Jesus e vai acabar seus problemas. Não, nós vamos ter problemas, vamos ter tribulações, aflições. Vamos ver aqui homens de Deus que tiveram problemas de depressão, de angústia, de até querer destruir, terminar com a própria vida, autodestruição, mas o Senhor foi trabalhar na vida deles, porque o nosso Deus, ele começa uma obra, pastor Glenn, ele não deixa a gente, ele termina essa boa obra. Exatamente. Então é maravilhoso falar sobre esse assunto aqui com o senhor e com os nossos telespectadores aí. E nós temos o caso de um dos primeiros que foi Elias, né, pastor Glenn? Elias foi um homem... Como é que diz aí o texto a respeito da vida dele? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, ele diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. E interessante, pastor Glenn, que Elias, antes de falar isso, ele passou por uma grande vitória. E que vitória! Ele destruiu 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de poste ídolo. Então ele experimentou uma grande vitória. E depois de derrotar esses profetas de Baal, a gente voltar um versículo antes, pastor Guilherme, no versículo 3, ele vai dizer assim: temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O grande problema da vida de Elias começou aqui, temendo, pois, Elias. E Elias temeu o quê? Uma rainha, uma mulher, Jezabel, que disse para ele que façam-se os deuses como lhes aprouver, que amanhã, essa hora, vai acontecer com você o que aconteceu com os meus profetas. E aqui Elias teve o grande problema da vida dele, que é o da minha também, é na hora dos problemas, os temores da nossa vida, em vez de nós olharmos para o autor e consumador da fé, nós olhamos para os nossos recursos. E quando nós olhamos para os nossos recursos, basta. A gente desaba. A gente desaba. A grande dificuldade é que nós não recorremos ao poder de Deus. É verdade. Nós achamos que a nossa vida vai ser desenvolvida pelos nossos talentos, nosso conhecimento, pela nossa cultura. E isto faz com que a existência fique muito apertada. O pensador, o escritor francês Sartre, ele tem um romance, um livro que ele escreveu com o nome de Huis Clos, que é uma espécie de local onde não tem nem janela, nem porta, é uma mônada, como aquela usada por filósofo alemão Leibniz, que é um iglu fechado, sem saída, sem porta. A existência vista desse ponto de vista, sem alternativa,
ela deixa o sujeito sufocado, Uhum. sem esperança. E aí a alma se enche de ansiedade. Moisés também. Moisés. Moisés também teve um Foi. momento assim, Uhum. em que ele pediu a morte. Uhum. Isto está no livro de Números, no capítulo 11. Uhum. Você imagina aquele líder extraordinário, ele saiu da cultura egípcia, onde ele ganhou todo o conhecimento acadêmico por 40 anos. Ele foi para o deserto e ficou 40 anos sendo desconstruído por Deus Uhum. da sua autossuficiência, mas mesmo agora, no deserto, diante dos obstáculos, olha como é que diz aí o texto de Êxodo, de Números, capítulo 11, 15. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Ô, coisa terrível, Terrível. quando você tenta ocultar a sua finitude e querer ser todo-poderoso, e aí veio a angústia existencial. Jó também, não é, Maurício? Uhum. Jó queria não ter nascido. Uhum. Ele até faz uma declaração aqui, né? Pereça Uhum. o dia que nasci e a noite que se disse foi concebido um homem. Uhum. Ele queria que a sua história do ventre, da geração, não existisse. Por que eu vim ao mundo? Uhum. Muitas pessoas perguntam, no desespero existencial, na dor da alma, ele quer que não tenha acontecido. Aliás, Jeremias também, Uhum. né? Jeremias teve, ele amaldiçoa. ele amaldiçoa. É verdade. Como é que diz o texto aí de Jeremias 20, 14? Ele diz assim: maldito o dia em que nasci, seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Não seja bendito. Não seja bendito. Olha que situação, que depressão, que angústia, que desespero que ele estava. E se há um profeta que lutou com muitas dificuldades e era vitorioso, tanto Elias quanto Jeremias foram profetas, tiveram muitas dificuldades, mas eles, graças ao Senhor, foram vitoriosos. Mas aqui nesse ponto, Jeremias estava pedindo, Amaldiçoando o dia. amaldiçoando, apagar a sua geração. Todos nós estamos sujeitos à angústia, ansiedade e até depressão. É verdade. E isso envolve parte física, biológica, a parte emocional, psicológica e a parte espiritual, né? Tudo isso, até o Senhor Jesus É verdade. teve angústia, teve ansiedade. É verdade. Ele quando foi para a cruz, ele sofreu. O sofrimento dele foi tão grande que ele teve hematidose. Essa é uma palavra interessante que na medicina, hematidose, suar sangue. Ele teve suou sangue. Por que ele suou sangue? Porque ele teve uma angústia existencial por minha causa. Mano. É verdade. Por minha também. Porque ele estava assumindo ali a nossa natureza, a nossa causa, morrendo em nosso favor, morrendo. A alma de Jesus ficou triste até a morte. Ele se fez maldito por nós naquela cruz. Quando ele atrai no corpo santo dele o nosso velho homem. Gente, você que está passando com momentos difíceis, você que está tendo angústia existencial, que não vê perspectiva, lembre-se que tem uma galeria enorme de gente de primeira, como citamos aqui Elias, Moisés, Jó, Jeremias, e o próprio Senhor
Senhor Jesus. Mas eu acredito que haja solução. Espera por a gente, que nós vamos conversar um pouquinho sobre neste túnel que parece sem saída, tem uma luz que pode trazer significado existencial para mim e para você. Até já. Como eu estava falando há pouco, que a nossa existência, ela está entre o dia do nascimento e o dia da morte. O pastor Maurício tem uma frase que ele sempre repete, de que Nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer segundo essa encomenda vai chegar. a gente pensa assim, mas é verdade. A parteira pegou lá e ela enviou para o coveiro. O coveiro vai pegar dia. Ela pode demorar poucos anos, poucos meses, poucos anos, pode demorar uma vida mais longa, mas ela vai chegar. E nesse meio aqui, nós temos a angústia existencial. Como é que eu vou viver nesse mundo? E a nossa proposta aqui é olhar para Jesus. Há um texto lá de Isaías 45, 22, em que esse texto do capítulo 45 está falando do rei Ciro, e Deus falando com a perspectiva de um rei que ia surgir 150 anos depois daquela profecia, e Deus chama o Ciro pelo nome, a quem chamo pelo teu nome. Eu irei adiante de ti, eu endireitarei os caminhos tortos, eu quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro e dar-te-ei as riquezas escondidas. E lá mais no final ele diz assim: olhai para mim, pois todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E aí sereis salvos, sereis libertos, sereis curados. Então, o olhar para Cristo. Eu não estou falando para você olhar para um sistema religioso. Jesus Cristo é diferente de todos esses líderes pelo seu nascimento virginal, pela sua crucificação, pela sua ressurreição, pela sua exaltação. Agora, se tudo isso foi inventado pelos homens, nós temos que ter um milagre maior. É que tudo isso tem trazido, através de 2000 anos de história, libertações, paz, alegria, consolo. Cura, consolo. Eu estou diante de um homem que tem um histórico bem complicado, não é? A história do Maurício era uma história de pessoa muito viciada em pornografia, e ele hoje é um homem que trata disso de cara, porque Jesus Cristo fez uma obra maravilhosa na vida dele. Né? Quando a gente conhece, pastor Glenn, essa libertação, não só conhece, mas você experimenta essa libertação em Cristo Jesus, e você vê que é algo real, aí você tem
aquele testemunho para dar, porque você experimentou aquilo na sua vida. Exatamente. Porque você tem uma coisa linda na palavra de Deus, é que Jesus diz que no mundo nós vamos ter tribulações, no mundo vamos ter aflições. Não existe um cristianismo sem problemas, sem dificuldades. Mas aquele que venceu, ele vai nos dar vitória. Ele vai nos capacitar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. O apóstolo Paulo, quando ele diz, nós falamos aqui nós somos uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro, mas Paulo diz, mas o meu viver é Cristo e morrer é lucro. Lógico. Então, o que levou um homem a dizer uma coisa dessa? É o conhecimento pessoal, o experimentar da pessoa e obra de Cristo Jesus, esse nascer do alto, esse nascer de novo, que é o que nós estamos sempre batendo aqui. Eu faço novamente essa pergunta para você que nos ouve em casa. Você já nasceu de novo em Cristo Jesus? Você já experimentou dessa obra de Cristo Jesus?